Queridos, hoje nós vamos receber a pregação da nossa pastora Michele Mundi. Eu queria chamá-la aqui para que a gente possa orar por ela. Vem aqui, Michele, querida. Estenda suas mãos. Pai, eu coloco a Michele na tua presença, Senhor, eu te agradeço pela vida dela. Senhor, cuida de tudo aquilo que ela chama de meu. Que o Senhor não permita nenhuma seta, nenhuma retaliação. Pai, cuida, que os seus anjos estejam ao redor e derredor, erga muralhas de fogo na vida dela. Pai, que nesse momento se esvazie a Michele e encha o teu espírito. Que seja o seu espírito a falar por meio dela. E que alimente o nosso espírito. Fale aquilo que é de ti, Senhor, e traga para nós do teu conhecimento. Que ela seja um instrumento, Pai. E eu derramo da tua bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Paz do Senhor, queridos. Amém? Amém? Eu sou meio barulhenta, então se eu falar amém, vocês me ajudam aí no amém bem forte. Eu brinco que eu fico no limbo entre o pentecostal e o neopentecostal. Porque eu nem sou fogo demais para ser pentecostal e nem sou tão quietinho para ser neopentecostal. Então, um limbo é ali que eu estou. Mas, queridos, estava conversando ali com a Tati, com a minha pastora. Estava lembrando que, alguns meses atrás, Deus te usou para falar comigo. Que era no altar que Ele me queria. Né? E você nem sabia do que eu estava passando, do que estava acontecendo, que tinha mais de um ano que eu não subia no altar para pregar, por conta da saúde da minha mãe. Eu cancelei a agenda de tudo que eu tinha de pregação, de palestra, porque minha mãe teve um AVC hemorrágico. Mas Deus livrou a minha mãe. Ela está viva, está lúcida. E olha só, ontem ela estava me dando conselhos. E eu falei assim, mãezinha, esses conselhos não podem ficar só para mim. A gente abriu o Instagram dela, como missionária, e a gente começou a gravar vídeos dos conselhos que ela me dá, para que outras pessoas tenham acesso a eles. Então, como é bom nós obedecermos em amor e temor, né, ao Senhor. Foi isso que minha mãe me ensinou, me ensina até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A ministração de hoje tem por tema Deus ouve, Deus age, Deus lembra. E eu já quero avisar que eu vou falar coisas aqui que vocês vão gostar muito, e eu vou falar coisas que vocês vão ficar com vontade de me dar uns cascudos. Mas eu preciso falar, porque é a verdade, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 34, 15. Aqueles que podem, não precisam se levantar, tá? Quem for conseguindo abrir, diga amém, glória a Deus, aleluia. Exalte o nome do Senhor. 34, 15. Amém? Amém, glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Vamos comigo? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Atentem-se a isso, aos justos e ao seu clamor. Deus, Ele ouve a sua oração, mesmo que não pareça. Mesmo que ele esteja em silêncio, ele ouve a sua oração. E eu vou contar um testemunho, ou um depoimento, de uma menina de seus aí 11, 12 anos, minhonzinha, pequenininha, mas que louvava na igreja com playback. E eu vou entregar a minha idade, né? Fazer o quê? Faz parte. Quem lembra do Walkman aqui? Levanta a mão para eu não me sentir velha sozinha, por favor. Ai, glória a Deus, não estou me sentindo velha sozinha. E eu louvava na igreja, então eu queria muito o Walkman, aquele de botar a fita cassete. Quem lembra da fita cassete? Levanta a mão. Não posso me sentir velha sozinha. Sai traumatizado daqui. O Caio não levantou a mão, eu sei que você lembra do Walkman. Eu sei, a sua barba. Não... É esse aí. E ali eu queria muito. E um primo meu do Rio de Janeiro, que tinha bastante condição financeira, chegou do Rio de Janeiro com Walkman e tal. Não sei o que. Eu falei, meu Deus, meu primo tem, eu não tenho. E eu queria para louvar, para ensaiar em casa para louvar. A gente mudava a fita, rebobinava, era aquele processo todo. E eu orei, mas eu não orei em voz alta, eu só conversei com Deus em silêncio,
na ingenuidade de uma criança de uns 11, 12 anos. Porque eu não queria falar com os meus pais. Nessa época a gente morava no Jardim Gá. Quem é daqui da região vai saber onde eu estou falando. Mas não era naquele Jardim Gá bonito que é hoje. Era terra, casa sem reboco, não tinha água encanada. A gente sofreu muito para cavar um poço. Então, até então, eu e minha mãe íamos com um carrinho de mão 3 ruas acima para pegar água, para poder ter água para tomar banho. E eu literalmente tomava banho de cuia. Né? Ela ainda esquentava ali no fogão. E com tudo isso que aconteceu com a minha mãe, a gente tem relembrado muito as nossas histórias juntas. Minha mãe missionária da Assembleia de Deus me criou no Evangelho, e ela disse que eu prego desde os 3 anos. Eu estou com 43, então, segundo ela, desde pequenininha, nas consagrações da família, eu já pregava. E aquela menina queria o quê? Um Walkman. E orou, mas não falou com o pai, com a mãe, porque sabia que eles não tinham condições. Queridos, eu não lembro quanto tempo foi, porque se eu falar aqui, eu posso pecar, eu posso me confundir nas datas, eu sou boa para me confundir nas datas. Então, eu prefiro não entrar nesse detalhe. Mas, algum tempo depois dessa oração, uma irmã que morava na Vila Planalto, uma missionária, a Vila Planalto fica ali atrás da esplanada. Então, de ônibus, lá para o Jardim Gá, vamos colocar aí naquela época, 1h30, assim, tranquilo, uma viagemzinha. Ela bateu lá em casa, amiga da minha avó, missionária. E a gente não estava esperando visita, ela bateu, eu lembro até hoje a porta, aquela porta de metal, que batia, estremecia, né? Parecia que era feita de lata de óleo, de tão fininha que era a porta. E ela falou, Michele, Deus me mandou vir aqui. E se eu me emocionar, vocês vão entender, porque eu era uma criança. Deus me mandou vir aqui e trazer um presente para você, eu não sei porquê. E ela trouxe uma caixinha embrulhada, e quando eu abri, quem quer falar aqui o que tinha dentro da caixinha? Um Walkman. Novinho, novinho. Ela falou, Deus mandou eu comprar novo e trazer para você. E ainda me deu R$50, que na época era muito dinheiro, sei lá, acho que eram uns R$500 hoje, para uma criança. E eu lembro que eu comprei tanta bobeira, e balinha, e shampoo, e coisas assim que... coisas assim que naquela época eram, né, coisas que eu queria. E durante todo o período da UTI da minha mãe, ela ficou 5 meses internada, e aí não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou contar isso depois. Deus me fazia lembrar daquela criança que pediu o Walkman, e Deus ouviu. E ele falava assim comigo, se eu ouvir aquela criança, você acha que eu não te escuto hoje? E é essa a pergunta que eu quero te fazer. Você acha que Deus não te escuta? O Deus que escutou a oração de uma menina, lá no Jardim Gá, quem era eu? Ninguém. E Deus foi lá e mostrou para uma missionária o que o coração daquela menina queria. E aquela mulher saiu da casa dela, do lado dela, dos afazeres dela, pegou o dinheirinho dela, que não era muito, porque ela também vivia uma vida humilde, e foi bater lá em casa. E Deus manda te perguntar hoje, você acha que Ele não escuta as suas orações? Você está redondamente enganado. Porque Deus escuta. Agora, eu falei que ia ter partes que vocês iam amar, ia ter parte que vocês iam querer me dar uns cascos. É necessário que a gente saiba orar. Porque não basta só pedir. Quantos cristãos você conhece que pedem, pulam de igreja em igreja, pulam de culto em culto. Na minha época tinha muito culto da tarde da libertação, tarde da promessa, 7 dias de campanha. E faz campanha. Gente, eu conheci pessoas que morreram e não conseguiram alcançar as promessas que Deus tinha para ela. Que dirá os pedidos que ela tinha. Por quê? Porque tem que saber orar. Nossa, Michele, mas me disseram que orar é só conversar com Deus, que Deus é meu amigo, sim. E Ele é. Ele é seu amigo, mas Ele é seu Senhor. E como seu Senhor, o que isso quer dizer? Que você é servo. Diga, eu sou servo. Mas acho que se vocês não entenderam o peso da palavra servo, é aquele que serve, é aquele que não tem domínio sobre o próprio corpo. É escravo do seu Senhor. Esse é o verdadeiro significado.
E quando a gente se coloca na posição de servo, Deus nos entregou algo que se chama livre-arbítrio, e a gente precisa abrir mão do livre-arbítrio para ser servo. O problema é que é muito bonito a gente falar que Deus me ama, Deus escuta a minha oração, e Ele vai me dar tudo o que eu quiser. E não é bem assim. Por quê? Lá em 1 João 5,14, não precisa abrir, eu vou ler aqui só uma parte do versículo. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Repita comigo. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que acontece? Ele nos? É segundo a minha vontade? É segundo a sua vontade? É segundo a vontade de quem? Dele. E aí tá por que nós vemos tantos servos de Deus, tantos cristãos, pedindo e nunca alcançando. Porque não sabem pedir segundo a vontade do seu Senhor. E não sabem se colocar no lugar de servo. E aí é muito fácil eu chegar e pregar e falar, não, irmão, pode pedir o que você quiser que Deus vai te dar. E é mentira. Porque Ele vai te dar se for a vontade dEle. E se você souber pedir segundo a vontade dEle. Se Deus, por acaso, não escutou a sua oração, isso não existe. Talvez Ele simplesmente não tenha respondido, ou não tenha te dado, porque Ele é Pai. E quantos aqui são pais? Levantem as mãos. Você dá tudo que seu filho quer? Dá? Vou perguntar mais uma vez, só para ter certeza. Quantos aqui são pais? Levantem as mãos. Pais e mães. Você dá tudo que seu filho te pede? Não? Por que será? Por que será que nós, como pais, não damos tudo que nossos filhos pedem? Se nós amamos os nossos filhos. E aí você fala, Senhor, o Senhor não me ama? Porque eu tenho te pedido de noite, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho ido na igreja, eu tenho orado. O Senhor não me ama? Qual o nível da sua intimidade com Deus? Qual o nível do seu amadurecimento com Deus para entender? Porque quando a gente é pai, a gente entende por que os nossos pais não nos davam as coisas. Sim ou não? Porque a gente amadureceu. E a gente entende que, opa, aquele skate, minha mãe não me deu, porque talvez eu ia quebrar uma perna e ela ficou com medo. O que mais? Tem tantas coisas que nós não damos para os nossos filhos, por amor. Então, deixa eu te falar uma coisa. Talvez isso que você esteja pedindo para o Senhor, Ele não vai te dar. E é duro falar, e é duro ouvir, porque a palavra, ela corta daí, ela corta para cá. Porque talvez você não esteja pedindo segundo a vontade do seu Senhor. Michele, então o jeito certo de orar é qual? Do jeito que você quiser. Ajoelhado, deitado, chorando, gritando, se escabelando, no banheiro, comendo, cantando, lavando louça, não sei. Eu tenho o costume de orar e falar com Deus o dia todinho. Tem hora que eu acho até que Ele cansa de mim, porque Ele fala, mulher que me perturba. Mas em todas as orações eu aprendi com a minha mãe que eu preciso falar, Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí deixa eu te contar um segredo, querida. Que dói falar, dói. Por quê? Porque a gente tem uma ilusão de que a gente controla a nossa vida. Todo ser humano tem essa ilusão. Mas deixa eu te falar, se você está na presença do Senhor e é servo de Deus, você tem um Senhor, esse Senhor controla a sua vida. Se você não está na presença do Senhor, um outro Senhor, cujo mundo já é dele, controla a sua vida. Não tem um meio termo, não tem um meio do caminho. Ou é isso, ou é isso. Então, na verdade, aqui o que nós temos que decidir é qual Senhor vai controlar a minha vida? Que alguém vai. De qualquer forma você é controlado.
Basta abrir uma rede social, um Instagram, o que você quiser, que você vai ver a manipulação e o controle do inimigo, porque o mundo jaz do maligno, e não é de hoje. E deixa eu te contar uma coisa. Ele é esperto, ele é astuto, ele conhece tudo sobre mim, ele conhece tudo sobre você, ele conhece tudo sobre a humanidade. E o maior desejo dele é que você vá para o mesmo buraco que ele já está e não pode sair. Michele, mas eu aceitei Jesus. Eu fiz a confissão de fé, eu estou indo na igreja. 2 vezes por semana agora. Antigamente era, agora eu vou 2. Olha! Agora eu vou 2, não é nenhuma só mais. E aí eu te pergunto, e eu costumo falar isso em tom de brincadeira, mas é verdade. Tem cristão que acha que Deus é gênio da lâmpada. Você vai ler a Bíblia 2 vezes por semana, vai dar uma esfregadinha, e todos os seus desejos vão ser realizados. Você vai num culto, vai fazer uma campanha de 7 dias, vai jejuar não sei quantos dias, e vai fazer não sei o quê de propósito que você se comprometeu a fazer com Deus, e Ele vai ter que te responder. Quem que é o servo e quem que é o Senhor, afinal de contas? E eu sei que você vai falar assim, mas eu já ouvi alguém falando que se eu pedir, que eu posso colocar Deus na parede, porque Ele vai me dar. Porque existe muita gente que fala isso por aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, é mentira. Agora, Deus quer te abençoar? Quer. E muito. E Ele tem grandes coisas que você nem imagina. É assim que a palavra do Senhor diz. Maiores do que as que você sonha em ter. Sabe o seu maior sonho? Pensa nele aí agora. Pensou? Ou foi muito rápido? Seu maior sonho. Deus tem algo ainda maior para você. Mas não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é da forma que você quer. É da forma que Ele... Amém. É do seu jeito? É do meu jeito? Não. Em Tiago, no capítulo 3, Tiago 4:3, diz assim, não precisa abrir também. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí, eu quero que você feche os teus olhos 1 minuto agora, para de olhar para mim. Feche os teus olhinhos aí com o Senhor. Lembra daquele pedido que você tem feito? Daquela oração, sabe o pedido de oração que você escreveu, ou que você colocou aí no QR Code? Ou aquele pedido, aquele desejo que você tem desde 11 anos, não sei, que move o teu coração, aquilo que você quer. Eu quero te dizer agora que Deus ouviu. Ele conhece o teu coração, Ele sonda a tua mente, Ele sonda os teus pensamentos, Ele ouve você. Ele sabe o que você quer. A questão é, querido, o que você quer é o que Deus quer? Pode abrir os teus olhos. Talvez você esteja pedindo esse algo há muito tempo e ainda não recebeu, e Deus me manda te lembrar. Ele ouviu, Ele sempre ouve. Mas você precisa abrir o coração para alinhar o seu desejo à vontade dEle. Esse é o segredo. Que você fala assim, gente, mas fulano tem as coisas e eu não tenho. Gente, mas a pessoa é crente, pede, recebe e eu não recebo. Esses dias eu ouvi isso de uma seguidora minha. Ela me mandou uma mensagem, falando assim, Michele, como que você recebe as bênçãos de Deus? Porque eu não consigo receber. E aí eu fiquei pensando, matutando, como diria minha mãe. Matutando, como que eu ia responder para ela? E eu falei, é o segredo que minha mãe me contou desde que eu era criança. Porque eu peço aquilo que é da vontade de Deus. Até quando é difícil, irmãos. Minha mãe estava na UTI, 25 dias de UTI, coma induzido. Não, foram 30 dias de UTI, 25 de coma induzido, 5 meses de internação. Eu orava nos pés dela, os médicos passavam, me chamavam de louca e eu ouvia. As enfermeiras passavam, ih, tadinho, olá, pastora Michele. Eles sabiam que eu era pastora, porque eu entrava a qualquer momento como capelã, e aí lá no certificado de capelania tem o cargo que você ocupa ministerialmente. E eu ouvia os burburinhos, tadinha.
porque o prognóstico era a morte. Depois era coma, era vegetar. Depois era não falar. Por fim, ela não vai andar, ela não vai mexer e não vai conseguir lembrar quem você é. E em todo momento eu fazia duas coisas. Primeiro, eu clamava o sangue de Jesus e não aceitava aquelas palavras de maldição sobre a minha vida, sobre a vida da minha mãe. E depois eu orava nos pés dela, eu ajoelhava e orava nos pezinhos dela e falava, Senhor. E detalhe, nós tínhamos promessa de Deus, então lá no fundo eu sabia que aquilo não era para a morte. Eu lembrava de todas as promessas que Deus tinha. Eu orava nos pezinhos dela e falava, Senhor, eu não aceito. E ele repreende assim, o espírito da morte com a autoridade que Deus me deu, mas ao final, mesmo doendo, eu falava, que seja feita a sua vontade. Você está pronto para abrir os seus lábios e dizer que seja feita a sua vontade? Eu não preciso nem dizer que uma das maiores orações nos diz para fazer isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que às vezes a gente esquece. E ainda bem que Deus levantou homens e mulheres para nos lembrar daquilo que somos. Servos e não senhores. Sequer da nossa própria vida. Há muito tempo eu descobri que quando eu aceitei a servir Jesus, eu não estou falando aceitar a Jesus, porque eu aceitei Jesus a partir do momento que eu nasci, porque eu nasci num lar evangélico, não tinha nem escolha. Minha mãe era missionária, era culto de libertação, era culto disso, era culto daquilo, eu ali atrás, pequenininha, e vendo expulsar demônio, e vendo tudo acontecer, e eu ali, eu, glória a Deus, eu sempre fui do RTT, e eu já estava ali atrás falando em línguas, eu falei, Senhor, mas aprender que é servo, eu fui aprender um pouquinho depois de ter apanhado bastante. De Deus ter puxado a minha orelha e falado, bora, meu filho. Bora que eu quero te abençoar. Não aprendeu a orar, que é bênção. E aonde que está tudo isso? Está na Bíblia. Na sua palavra. No seu colo, no seu celular. Em tantos lugares hoje que você pode acessar. É um ensinamento simples, eu sei que eu trago aqui para vocês, mas que talvez mude a sua vida para sempre, como mudou a minha. Porque é o básico, é aprender a orar e a pedir da forma certa, para que o Senhor atenda. Só que você tem que estar pronto, amadurecido espiritualmente, para aceitar falar que seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Que seja feita a tua vontade na minha vida, mesmo eu querendo algo diferente. Porque normalmente, eu posso te contar um segredo. Normalmente, e quase todas as vezes, o que você quer não é o que Deus quer. Eita, a lapada seca. No final da pregação, Mas é bom você já saber disso, porque amadurece aí, já sabendo disso, você fala, opa, então deixa eu botar mesmo aqui, ou seja feita a tua vontade. Porque já resolve metade do problema, ou todos os problemas. Certa vez eu estava com a minha mãe, ela estava pregando e ministrando, e Deus usou muito ela. E eu fiquei impactada, e eu sempre me emocionava muito. E eu lembro que uma irmã chegou na minha mãe e começou a questionar várias coisas da Bíblia e várias coisas de Deus. E a minha mãe chegou e falou para ela, querida, vem aqui. Você está me pedindo oração, você está questionando tanto. E minha mãe orava e fazia aquela fila, e era muito legal. Que Deus mostrava e Deus usava. Mas a irmã estava há 7 anos fazendo campanha de oração. E ela não recebia. E quando ela abriu o coração para a pastora, para a missionária, ela entendeu que ela não sabia pedir e orar. E ela aprendeu. E aí, então, sim, as coisas foram acontecendo na vida dela. E quantas vezes eu vi isso acontecer? Inúmeras vezes nessa caminhada aí dos meus 40 e tantos anos. 40 e poucos, né? Vamos exagerar também. 40 e tantos, ainda não cheguei lá. 40 e tantos é só o Bruno. Né, amiga? A gente ainda está nos 40 e poucos, né? Ah, piadinha, só para... Ai, meu... Desculpa, pastora.
Não era essa a intenção. De fato, não era essa a intenção. Mas enfim, né, gente? Quem não envelhece morre, então glória a Deus. Amém. É porque a pregação estava muito séria, amiga. E todo mundo me conhece, porque eu sou meio engraçada. Eu não vou soltar pelo menos uma piadinha no final. Enfim. Você está pronto, amém? Para orar da forma certa e começar a receber de Deus aquilo que Ele tem para você? Glória a Deus, aleluias. Então, feche os teus olhos e vamos orar. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar, pular, eu não sei como que você ora. Da forma que você quiser, você está na casa do Senhor. Na casa do teu pai, do teu paizinho, daquele que quer verdadeiramente te dar muito mais do que você sonha, do que você imagina. Ele só precisa que você tenha coragem de dizer que seja feita a tua vontade. Pai querido, amado e poderoso, te damos graças, Senhor, por este momento na tua presença, Senhor. Deus nos ensina a ser mais e mais e mais servos, Pai. Mas não servos como o mundo quer que sejamos, mas servos conforme a tua palavra. Que entende o teu querer, que entende, Senhor, a tua palavra, que a honra, que a vive, que se molda no caráter segundo o teu querer. Porque o Senhor tem muitas bênçãos para nos conceder, Pai, como igreja, como ministério, como servos individualmente. Mas é necessário amadurecer, para que o Senhor, como Pai, consiga nos conceder bênçãos maiores. Precisamos deixar de ser meninos espirituais e entender que o Evangelho tem todos os benefícios que o Senhor nos concedeu através da morte do seu Filho, mas que também tem sacrifícios. Que tem o sacrifício de abrir mão daquilo que quer, daquilo que acha, daquilo que pensa que sabe. Tem um sacrifício de abrir mão da ilusão do mundo e do que disseram sobre o evangelho fácil, que você pode conseguir qualquer coisa, porque Deus tem que te dar. Não, o Senhor não tem que nos dar nada, mas o Senhor pode nos dar tudo. Desde que seja feita a tua vontade, Senhor. Manás, canta Manás. E eu sei, Pai, que os servos que estão aqui hoje estão prontos, Pai, para ter uma vida conforme a tua vontade, Senhor. Porque eu orei, eu falei, Senhor, que todas as pessoas que estejam naquele lugar estejam preparadas para receber a palavra que o Senhor me deu. Porque é em amor que o Senhor ensina, é em amor que o Senhor corrige, é em amor que o Senhor mostra aos seus filhinhos como receber as bênçãos que o Senhor tem para eles. E através desse amor, Pai, desse infinito amor que se doou na cruz por nós como filho, que se doou na cruz por nós como pai, e que está aqui conosco como Espírito, que eu peço, Pai, entra no coração de cada um agora, Deus, entra, Pai, nas orações de cada um aqui agora. Vai de encontro, Pai, ao desejo dos teus filhos, Senhor. E conceda a eles as bênçãos que o Senhor tem guardado, conforme a tua vontade. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu derramo, Pai, não por mim, mas pelo teu poder e pela tua graça e pela tua morte lá na cruz. Bênção sem medida sobre esse ministério, sobre essa igreja, sobre todos nós. Nasuide canta manás. E obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós somos tão pequenos, nós somos servos. E mesmo assim o Senhor nos escolheu para termos nossos pedidos atendidos. Hoje o Senhor quer atender os seus pedidos. Mas tenha coragem de dizer, Pai, que seja feita a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
presença.